Bom dia, pessoal. Sou a doutora Gabriela e hoje eu vim gravar um vídeo aqui para vocês de um assunto que me perguntam muito, inclusive, os clientes perguntam bastante, e é uma coisa assim que as pessoas geralmente têm muita dúvida. Então o assunto de hoje que eu queria falar é um vídeo curto, mas o assunto que eu queria falar hoje é sobre a questão da pensão alimentícia, né, dos alimentos, e a questão do direito de visita. Então, o que acontece? Geralmente, quando os pais eles se separam, eles se divorciam ou tem a dissolução dessa união, às vezes eles entram, né, com um processo para regularizar tudo certinho, essa questão da pensão. E nesse processo geralmente já é regularizado também quem fica com a guarda da criança e quem fica com o direito de visitas. No geral, quem fica com a guarda é a mãe, né? E quem fica com o direito de visitas é o pai. Excepcionalmente pode ocorrer o contrário, mas vamos falar da regra geral. Então, o que acontece? Nessa sentença, geralmente é fixado o valor que o pai deve pagar de alimentos. A praxe geralmente é que seja 30% no caso de vínculo empregatício e meio salário mínimo caso ele esteja desempregado. O que acontece muito e que eu vejo no escritório, fora do escritório também, as pessoas fazendo isso, me perguntando sobre isso, é o seguinte: essa pensão ela foi fixada e aí o pai ele para de pagar essa pensão, e aí a mãe, em contrapartida, ela priva o pai de ver a criança, de visitar a criança. Então aqui a gente tem que colocar que são duas coisas diferentes. A obrigação dele de pagar os alimentos e o direito de visita que ele tem são coisas distintas, uma não anula a outra. Uma não anula a outra. Então o que acontece? Muitas vezes o pai deixa de pagar essa pensão e a mãe não deixa ele ver a criança porque ele não pagou a pensão. Então aqui o que a gente tem que pensar é que nesses dois casos existem mecanismos e providências judiciais que seriam as certas a se tomarem. Então, no caso do pai que ele não paga a pensão corretamente, a mãe ela pode entrar novamente no judiciário e entrar com uma ação que é chamada de execução de alimentos. E dependendo de como for essa ação, ele pode ser preso pelo não pagamento da pensão. Então esse seria o mecanismo correto de se executar. Em contrapartida, o pai que está sendo privado de ver a criança, de ver o filho, ele também tem um mecanismo que ele pode acionar. No caso, o pai ele pode acionar a polícia e ali com aquela sentença que ele tem, que está escrito que ele tem o direito de visita, seja de 15 em 15 dias, seja da forma que foi estipulado, ele aciona a polícia vai até lá e essa mãe ela pode responder por descumprimento de uma ordem judicial, porque essa sentença ela é uma ordem judicial, é uma decisão judicial, ela tem força judicial. Então essa mãe ela não pode descumprir aquilo que foi determinado na sentença. Então é importante a gente colocar aqui que essas coisas são coisas diferentes e a gente não pode privar o pai de ver a criança, mesmo que ele esteja em atraso com as obrigações dele, as obrigações alimentícias, porque assim, tanto o direito à visita quanto a pensão alimentícia, elas são direitos mais da criança do que dos pais. Muitas vezes, essa separação, essa dissolução, esse divórcio, ele acaba com as partes, né, o pai, a mãe,
acabam muito magoados, às vezes é muito traumático esse processo de divórcio. E aí essas pessoas envolvidas, elas não conseguem ter uma relação, né, amigável. E a gente tem que pensar assim que é direito da criança, até para o seu desenvolvimento, conviver com o pai, conviver com a mãe. Então isso é um direito da criança que a gente não pode tirar da criança, esse direito de conviver com o pai, conviver com a mãe. E aí tem que se pensar também que aquele pai, ele pode ter sido um péssimo companheiro, um péssimo marido, mas é o que a gente sempre fala: pode existir ex-marido, ex-companheiro, mas nunca vai existir ex-filho. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento dessa criança e que ela tem sim que conviver com o pai, ela tem que ter o direito dela de visitas com o pai, que é mais direito da criança do que dos pais. E caso aconteça do pai não estar pagando a pensão, a mãe acionar a justiça. Caso a mãe não deixe o pai ver a criança, o pai também acionar a polícia, enfim. Então, existem mecanismos corretos de se resolver essa situação que não privem a criança de lidar com o pai, de lidar com a mãe, de receber os alimentos que ele tem direito também. Então, acho que é muito importante a gente discutir essa questão, que são direitos distintos e que a gente tem que pensar sempre no bem-estar da criança. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente vai tratar melhor dessa questão da execução de alimentos no próximo vídeo. E por hoje é isso aí.